Tudo bem, pessoal? Meu nome é Adriano, eu sou trader já há 3 anos mais ou menos e abri esse canal no YouTube para mim poder gravar alguns vídeos e tentar dar uma ajuda, né, para pessoas iniciantes, né, no mercado financeiro, né, a entender como o mini índice funciona, a aprender mais ou menos como utilizar a plataforma MetaTrader 5 e ver como é que funciona o mercado, né? A real importância de você saber os pontos onde os players institucionais eles se posicionam, então aonde realmente vai ser uma resistência, onde realmente vai ser um suporte, né? E eu vou estar sempre gravando as minhas operações e mostrando as minhas operações aí para vocês. Aí eu espero ajudar. Indo direto para o assunto, vou mostrar aqui para vocês uma operação que eu fiz, aonde eu tinha marcado no meu gráfico algumas regiões de suporte e resistência. Essas linhas pontilhadas aqui, tanto essa superior quanto essa inferior aqui, elas são regiões de alto valores, né? São regiões que têm grande importância institucionais. E a gente observando aqui no pregão de hoje, aconteceu exatamente isso, né? Essa linha aqui, essas duas linhas aqui, segurando como suporte, aqui tanto em cima quanto embaixo. Segurando como suporte, o preço sentindo dificuldade para romper, mesmo quando rompe uma vez, o preço não deu continuidade na queda, né? Chamamos isso de absorção. Temos ferramentas, né, que nos possibilitam estar visualizando essa absorção no momento onde elas acontecem, né? Que no caso essas duas ferramentas aqui, que mede o volume, né? Então tem várias formas no gráfico de volume. Tem tanto o volume nas pernadas, né? No caso, nesse movimento aqui, a gente chamamos ele de pernada. Então, esse movimento aqui, a gente consegue medir o volume desse movimento no Sato Force histograma, fractal e no principal. O principal ele pega uma pernada maior e o fractal ele divide essas pernadas, né? Funciona mais ou menos assim. Se a gente for pegar uma linha reta desse ponto aqui, onde a seta do mouse está, até esse ponto aqui, é esta pernada aqui, ó. Mediu o volume dessa pernada é esse volume aqui. Depois a gente teve uma pernada de alta, seria essa pernada de azul aqui, esse volume de azul. Tem novamente essa pernada de baixa, já é essa pernada aqui um pouco maior. Juntando essas duas, daria uma pernada só. Se a gente for desconsiderar essa subida aqui, seria uma pernada só. No caso, é o que acontece com esse histograma aqui maior. Ele tira um pouco da sensibilidade, no caso da pernada. Ajuda bastante a gente saber aonde que pode estar ocorrendo absorções ou não, né? Por exemplo, aqui foi uma absorção. Então, eu marquei esse ponto, né? A gente chama isso aqui como um ponto de controle. Eu marco esse ponto aqui, ó. Final dessa pernada aqui, eu traço uma linha nele. Eu consigo saber se por um acaso foi uma absorção mesmo ou não, né? Sabemos o preço, que aconteceu com o preço depois desse volume grande? Ele continuou descendo ou ele subiu? Ele subiu, então quer dizer que foi uma absorção. Então eu sei que aqui é um ponto, além desses dois pontos aqui, também é um ponto de suporte, né? Que o preço vai sentir dificuldade. O preço vai sentir dificuldade para descer, para ultrapassar essa barreira, né? Então eu deixo marcado e vejo como é que o preço vai se comportar no momento que ele chegar próximo a esse ponto de novo. Então aqui, né, alguns minutos depois, o preço tornou a voltar nesse ponto. Então, o que aconteceu? Segurou
né? A primeiro momento ele sentiu uma dificuldade de romper esse ponto, o preço reagiu para cima um pouco, tornou a descer, chegou a romper esse ponto, porém não deu continuidade, voltou a subir, né? Então eu já consigo começar a identificar que ali é um ponto onde vai ter defesa de player, né? Já não é um mercado tão altista quanto a gente pode imaginar, pelo fato de a gente sabemos que tem um suporte aqui e que já foi testado 2 vezes e agora o preço está trabalhando sempre abaixo desse suporte, não está nem tendo força para romper ele de novo. Então quer dizer, o mercado ele realmente é um mercado de baixa, porque até então em nenhum momento a gente tem certeza. Você pode comprar e o mercado, você pode imaginar que o mercado seria de alta aqui, né? Ou rompeu esse volume, rompeu essa região de alto volume, você compra aqui e acha que o mercado vai lá para cima e o mercado volta de novo. Então, o meu método é sempre aumentar a minha probabilidade de acerto, certo? Então, eu sempre espero um pouco o mercado trabalhar um pouco para mim conseguir estar tendo uma leitura melhor do mercado. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente pode perceber também é assim, a gente consegue medir, isso aqui nos ajuda a medir a força do mercado. Se o mercado está subindo com força ou está descendo com força, né? Igual, o que mostra força aqui para nós? A gente vê que essa pernada vermelha aqui quer dizer que entrou bastante volume nessa descida. E na hora que subiu, como é que subiu? Subiu com volumes, né? O volume azul é de compra, o volume vermelho seria de queda. Esse volume crescendo aqui, ele é maior ou menor que o vermelho? Menor. Então quer dizer, realmente o mercado está subindo, mas não está subindo com tanta força quanto ele está descendo. Toda vez que ele desce com força. Toda subindo, desceu com força, subiu sem força. Desceu com força, subindo aqui, ó, subindo sem força. Então já está mostrando para mim, já está indicando que o mercado ele é um mercado que está com força para queda, né? Então para mim é muito mais interessante eu procurar uma operação na queda do que estar querendo procurar compra, né? E também temos outros indicadores aqui do lado, né? Que chama a VWAP, né? Que ela é a média dos players no pregão diário. Tem o Market Profile aqui, que também é do pregão diário. E esses pontos aqui, eles são Market Profile também, só que são pregões passados, né? Eu consigo fazer as marcações de pregões passados e também tem o diário, que também é importante, né? Então, nesse momento aqui eu já tinha essa leitura, né? Que eu tinha uma resistência aqui em cima e o preço não estava conseguindo romper ela, já tinha rompido essa resistência de baixo por algumas vezes e agora estava voltando novamente da mesma forma que teve essa voltada aqui, ó. Essa voltada aqui voltou com pouco fluxo, subiu com pouco fluxo e depois entrou o volume vendedor jogando o mercado para baixo. Então aqui eu percebi que estava fazendo a mesma coisa, estava repetindo o padrão anterior. Já tinha descido com fluxo e estava subindo novamente com menos fluxo. Então eu tracei aqui uma LTB, né, para dar um gatilho da minha venda. No momento que romper essa LTB, eu vendo, esperando que aconteça novamente o que aconteceu essas 2 vezes aqui, né? De voltar, tornar a entrar fluxo e eu consegui ganhar com a queda do mercado. Aí eu vou tentar dar uma adiantada no vídeo aqui, aí bora ver a operação. Certo? A gente consegue perceber que o mercado começou a forçar, perdendo a LTB, eu pego e vendo 2 contratos.
Aí nesse momento eu vou pegar o meu stop de proteção para, caso eu tiver errado na leitura, eu stop a minha operação ali no valor de R$ 60. E agora, uma vez que a gente clicou, né, entrou na operação, agora só resta esperar. Eu vou dar uma adiantada aqui para ver, ó, a gente já começa a ver que a nossa leitura estava correta, né? Apesar que ainda não entrou fluxo aqui, mas a gente sabe que, na verdade, o segredo do mercado é a gente ter uma noção do que os grandes players estão fazendo e a gente tentar entrar junto com eles, né? Então, no momento do fluxo, a gente não consegue entrar depois, a gente até consegue entrar depois que o fluxo entra, só que se a gente entra depois, pode ser que já esteja na hora do mercado já revertendo, né? Então a gente tenta mais ou menos antecipar ali aquele momento. Mas enfim, o mercado está aí andando a nosso favor. Percebe também que a gente não passamos nem um pouco de calor nessa operação, né? Porque no momento que a gente entrou, o mercado não voltou nem um pouco para trás, né? Deixando a gente no negativo. Tá, mais uma dica. Aí agora a gente sabia que aqui ia ter uma resistência, né? Pelo fato daquele ponto de controle, né? O preço ele só ia andar forte para baixo mesmo se conseguisse romper esse ponto de controle, né? Aí a gente vê que já está rompendo, né? Já tinha dado 2 rompimentos falsos aqui. Aí vamos ver se no terceiro ele vai embora. A minha aposta era que no terceiro ele fosse, né? Já que, e vendo aqui, olhando aqui também, ó, que o preço ele veio testar a VWAP, né? Estava abaixo da POC, todas as concentrações de volume estavam acima, né? Na parte de cima. E a gente começa a ver que a nossa operação está dando bom, né? Aí beleza, entrando volume na venda, né? Aí eu gosto de, quando o mercado já faz 1 para 1, eu já gosto de fazer uma redução parcial. Então nesse momento aí eu vou vender um contrato, né? Comprar um contrato. E aí eu fico posicionado só em um, que aqui eu vendi 2 contratos. Aí eu pego o meu stop de proteção e coloco abaixo do meu ponto de controle. Assim, se o preço volta, eu já não perco mais na operação. Então, aí já fica uma operação muito mais tranquila, né? Só lembrando que essas barras minhas, que eu uso esse indicador, né, chama Satos Bar, as minhas barras, elas são coloridas de acordo com o volume, né, de acordo com o volume de negociação em cada barra. Então, quando a barra é branca, é porque o volume é baixo. Uma barra amarela, o volume já é acima da barra branca. Quando aparece uma barra laranja, é um volume acima da barra amarela. E quando aparece uma barra vermelha, é um volume ultra elevado, né? Que é acima da barra laranja. Aí nesse momento eu já confesso que eu me precipitei nesse momento. Eu peguei o meu trade stop e abaixei mais um pouco, né? Na verdade eu deveria ter mantido o meu stop lá
no primeiro momento que eu coloquei, meu trade stop, no primeiro momento que eu coloquei, porque como tinha muito volume, muita energia potencial, muita energia potencial rolando, o preço ele ia cair, a probabilidade dele cair muito mais era maior, entendeu? Só que o preço ele não cai de uma vez só, ele cai um pouco e dá uma respirada. Essa respirada que ele dá é o chamado pullback, né? Ele cai um pouco e dá um pullback. Então, eu não me atentei até onde seria um pullback saudável. Então, na verdade, o pullback saudável nessa operação era onde eu deixei o trading stop da primeira vez. Era acima aqui desse ponto de controle. Acima desse ponto de controle aqui. Que aí eu conseguiria ter esticado mais a minha operação. Quem for olhar no mercado, quem for olhar esse dia no mercado e for procurar essa operação, esse ponto, vai perceber que o preço ele desceu 350 pontos a mais da minha saída. Mas o fato de eu ter abaixado o trade stop, eu acabei deixando esses 300 pontos aí sem pegar eles. Mas o mercado ele é assim mesmo, você vai aprendendo a todo momento. Então essa aí foi a minha operação que eu fiz, né? Deu R$ 71 em mais ou menos 10 minutos, né? Claro que eu não posso falar para vocês que é só 10 minutos, porque até o ponto onde eu tomei a decisão, eu esperei mais ou menos umas 3 horas, né? Observando o mercado, esperando o momento certo de tomar uma decisão entre comprar e vender. Isso é muito importante para quem está começando no mercado e acaba vendo outros vídeos falando que faça R$ 100, R$ 200 em poucos minutos, em poucas horas, que não é bem assim, né? Tem toda uma técnica, toda uma estratégia para você estar fazendo a sua operação com maior probabilidade de ganho. Né? Às vezes a gente fica muito tempo olhando a tela do computador, olhando o gráfico sem fazer absolutamente nada, só estudando, e tentando entender o que está acontecendo no mercado antes da gente tomar alguma decisão. Eu também queria pedir para vocês, se caso vocês gostaram do vídeo, né, se vocês gostaram do meu trabalho, eu peço que vocês deixem um like no vídeo aí para ver se esse vídeo tem um alcance maior, para que mais pessoas possam ver meu trabalho e se eu puder ajudar mais pessoas com um pouco de conhecimento que eu tenho, eu vou ficar bem feliz. E se vocês também tiverem interesse de estar acompanhando o canal, vendo os próximos vídeos que eu vou mandar, se inscreva no canal aí. Então valeu pessoal, é nóis.